Amores, tudo bom? Eu sou Rosa do Criando Arte Crochê. Espero que todos estejam bem. Então, hoje é a sequência daquele vídeo que eu fiz com sobras de fio. Fiz aquele cesto maior e hoje eu vou fazer esse cesto menor aqui, ó. Tá? Olha, fiz ele todo na sobra. Ficou lindo, ó, durinho. E bem charmoso. Eu fiz um outro também de uma cor só pra vocês verem. Olha. Fica lindo, né? Todo no ponto centrado. Então, aproveite aí as sobras que vocês têm. E vamos fazer um modelinho desse. Vamos lá. Amores, antes de começar, quero agradecer a todas as mensagens de carinho, tá? Agradecer a cada um dos inscritos, a todos que estão assistindo os vídeos, muito obrigada. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder. Vamos iniciar com o círculo mágico. Eu ponho aqui na minha mão, essa ponta sempre para dentro e passo aqui em volta dos meus dedos o fio. Retiro, coloco aqui e o fio de sobra vem para cá. Aqui dentro desse círculo, eu vou trabalhar a base toda no ponto baixo, tá? Aqui dentro desse círculo, ó, eu vou fazer 8 pontos baixos. Fiz os 8 pontos baixos, eu puxo aqui essa perninha para fechar. Ó, aqui é a corrente que nós subimos. Eu venho aqui em cima e fecho com baixíssimo. Já faço uma corrente, já subo uma corrente e do lado da corrente eu já faço um ponto baixo. Toda essa carreira aqui eu vou fazer 2 pontos juntos em cada casa de base. Cada espaço desse, eu vou fazer 2 pontos. Toda essa carreira vai ser assim. 2 pontos em cada casa de base. Amores, terminei aqui essa carreira. Olha, venho aqui em cima, vou fechar com baixíssimo. Já faço uma corrente. Do lado da corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Toda essa carreira aqui eu vou fazer um duplo, que são 2 pontos na mesma casa de base e um ponto sozinho. Eu preciso ficar pausando, porque senão eu fico sem... Eu tenho medo de ficar sem memória celular e acabo perdendo a gravação. Aí tem que fazer tudo de novo. Então, toda essa carreira vai ser um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. No final da carreira eu retorno. Então, flores, finalizando aqui essa carreira, eu fecho com baixíssimo, já subo uma corrente. E de praxe,
faço um ponto baixo do lado da corrente. Eu gosto de fazer a base com um ponto baixo, porque fica firme, tá, gente? Ó, fica firme. Por isso que eu uso ponto baixo, fica bem fechadinho, ó. Você pode fazer também com ponto centrado. Eu tenho aí um vídeo onde eu faço uma base com ponto centrado. Mas eu acho o ponto baixo mais rápido e mais prático, tá? Então, olha, um duplo, essa carreira vai ser um duplo e 2 pontos sozinhos. Um duplo, 2 sozinhos. Nós iniciamos com 8 pontos baixos, depois um duplo em cada casa de base, que são 2 pontos juntos, 2 juntos em cada casa. Depois um duplo, um sozinho, agora um duplo, 2 sozinhos. Amores, ó, já fechei com baixíssimo. Vou fazer o ponto baixo do lado da corrente. Já subi a corrente. E essa carreira vai ser um duplo e 3 sozinhos, tá? Um ponto duplo e 3 pontos sozinhos. Na próxima carreira, eu vou mostrar para vocês uma forma da gente continuar fazendo o fundo do cesto, sem precisar ficar contando os pontos, tá? Então, vamos lá. Um ponto duplo, 3 pontos sozinhos. Então, amores, finalizei aqui a carreira, fechei com baixíssimo e subi uma corrente. Já faço meu ponto baixo aqui do lado da minha corrente. O que eu quero agora explicar para vocês? A partir de agora, ao invés de a gente ficar contando um duplo, 1, 2, 3 sozinho, um duplo, 1, 2, 3, 4 sozinhos, então a gente pode fazer assim, ó. Eu fechei aqui, cada carreira eu vou fazer isso. Fiz o meu ponto baixo do lado da corrente, venho fazendo na sequência um ponto baixo em cima de ponto baixo, e aqui, ó, vocês podem observar que tem a sequência do nosso ponto duplo, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Aqui tem outra sequência, ó. Aqui tem outra sequência. Então, a gente não precisa mais ficar contando, tá? Então, a gente vai fazer ponto duplo em cima de ponto duplo. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Até atingir o tamanho que a gente quer da base do cesto, tá bom? Ó, fiz aqui um ponto baixo em cima de ponto baixo. E aqui, ó, é o meu duplo, então eu vou fazer um duplo aqui. 2 pontos aqui em cima. E aqui vou continuar um ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, todas as carreiras agora eu vou fazer assim, menos a última, tá? Eu vou fazer aqui o total, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer o total de 8 carreiras, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer mais 2 carreiras e retorno para eu ver o tamanho que tá. E fazer mais uma carreira, que vai ser a última, para finalizar. A última eu não cresço, mas aí eu retorno para poder explicar para vocês, tá bom? Então, vamos fazendo essa sequência, até o tamanho da base que a gente quer. Um duplo em cima de duplo e ponto em cima de ponto. Ponto baixo em cima de ponto baixo, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu terminar aqui, eu retorno pra gente poder continuar. Porque ainda tem muita coisa pra gravar e eu não quero ficar sem memória no celular.
Vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Logo, logo eu volto. Flores, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Fechei aqui com o meu baixíssimo. Essa última carreira aqui, esse tamanho também tá bom, tá, gente? Pra fazer fundo, ó. Dependendo do tamanho que vocês queiram do cesto. Eu vou fazer ele um pouquinho maior, então vou fazer uma última carreira. Essa última carreira, essas carreiras aqui eu trabalhei do jeito que eu falei, tá? Eu fiz, subi minha corrente, fiz um ponto baixo, fiz um ponto baixo em cima de ponto baixo e um ponto duplo em cima de ponto duplo, tá? Pra não precisar ficar contando. Essa última carreira aqui, eu vou fazer, subir uma corrente, vou fazer meu ponto baixo e vou fazer um ponto baixo em cima de cada casa de base. Eu não vou fazer crescimento nenhum, porque eu quero que fique bem redonda essa base. Então, vocês também podem fazer assim, um ponto baixo em cima de ponto baixo, que vai ficar bem redondinho, não vai ficar assim assimétrico. Vai ficar todo redondo, tá? Então, eu vou fazer aqui e vocês vão fazendo aí. Amores, finalizei, ó. Fiz a última carreira toda com um ponto baixo em cada casa de base. Agora, a gente vai começar a trabalhar para subir o cesto. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, de trás para frente. Pode pegar uma agulha mais fina. Puxo esse fio pra cá. Faço uma corrente. E agora nós vamos trabalhar aqui em cima, na lateral, tá? Então, eu vou vir aqui no meio da trança e vou fazer o ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cada casa de base. Cada espaço desse, em cada trancinha dessa, eu vou fazer um ponto baixo. Toda essa carreira vai ser assim, tá? Pra gente ir trabalhando a virada, a subida do nosso cesto. Você também pode fazer a base com ponto centrado. Eu prefiro fazer com ponto baixo, que fica firme também e economiza fio, tá? O ponto centrado, ele gasta mais fio. O ponto baixo, ele dá o mesmo resultado. Por isso que eu trabalho com ponto baixo na base. Então, a gente vai fazendo assim. Quando chegar ao final dessa carreira, eu retorno pra gente começar a fazer o ponto centrado aqui na lateral. Amores, terminei a carreira, ó. Fiz todo o entorno. Ficou tortinho, tá vendo? Mas espera aí que a gente vai arrumar. Eu vou mudar a cor agora, tá? Eu vou usar... vou usar as minhas sobras de fio. Então, eu vou puxar esse fio pra cá. Ai. Fazer uma correntinha e cortar o meu fio. Que eu puxo, vou transpassar esse fio aqui. Aproveita, curte o vídeo, compartilhe para ajudar o crescimento do canal. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho para vocês receberem as notificações de tudo que eu postar aqui. E toda semana tem vídeo, tá? Sempre com uma ideia diferente com um crochê. Ó, ele tá tortinho, mas a gente arruma aqui, dá uma esticada assim, ó. Costumo falar sempre que o fio de malha é como massinha.
cada carreira que trabalha, a gente vai ajeitando, ele vai ficando bem direitinho, tá bom? Então, agora eu vou mudar a cor, vou usar esse azul. O que que eu faço agora? Pra gente trabalhar o ponto centrado, pra ficar assim, ó. Eu não venho aqui do lado do ponto, eu venho no meio dele. Venho no meio do ponto, eu tô com a agulha 10, tá, gente? Se vocês tiverem muita dificuldade para entrar no meio do ponto com a agulha 10, essa segunda carreira vocês podem, a primeira carreira de ponto centrado, vocês podem trabalhar com uma agulha número 6, uma agulha de numeração menor, tá? 8. Ó, entrei no meio do ponto. E aí, fecho. Aqui eu já tô arrematando a sobra do fio. Aqui tá o meio do ponto, ó. Puxo, dou uma levantadinha e fecho. Sempre no meio. Aqui são as laterais e aqui é o meio do meu ponto. Essa primeira carreira de ponto centrado é um pouquinho chata. Chata sim, a gente entra com um pouquinho de dificuldade. Mas a partir daí, a partir da próxima carreira, da terceira carreira, já fica mais fácil, mais tranquilo, tá? Então, toda essa carreira eu vou trabalhar assim, ó. Venho sempre no meio do ponto. Puxo o fio. E fecho. Quando estiver no final da carreira, eu retorno. Bom, terminei a carreira, ó, ficou assim. Se você for continuar numa cor só, você fecha assim, ó. Levanta, puxa um pouco o fio. Vem aqui de trás pra frente. Aqui em cima, ó. Puxa o fio. Se eu for, como eu vou mudar de cor, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz nas outras carreiras. Eu vou puxar o fio pra cá, fazer uma correntinha e cortar. Mas se você for continuar, você dá um pouco de fio aqui, segura na mesma direção que tá o fio do rolo, você entra aqui no meio do fio, puxa o fio e já fecha, tá? E aí já pode continuar fazendo um ponto centrado em cada casa de base. E é assim que eu vou subindo toda a lateral do cesto, com as minhas sobras, tá, gente? Ó, eu vou usar essas sobras que eu tenho. Tem mais ali, pra poder ir crescendo o meu cesto. Sempre trabalhando assim, ó. Alternando aqui o fio. Vou usar esse rosa. Coloca aqui em qualquer lugar. Já entro no meio do ponto. E assim eu continuo a carreira. Eu vou fazer aqui alternando as cores. Vou fazer 6 carreiras alternando as cores, tá? Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. E aí, quando chegar nessa parte aqui, pra gente já fazer a alça,
eu retorno, tá bom? Então, eu vou crescendo aqui a lateral do meu cesto, vocês vão crescendo aí. Já já eu volto. Amores, olha, fiz assim, com essas cores. Agora eu vou começar a fazer a alça, tá? Eu peguei essa sobra aqui, que ela tá maior, pra poder fazer a alça e eu faço direto. Então, eu continuo aqui fazendo o ponto centrado. Ah, esse fio azul, ele tá bem fino, tá vendo? Aí eu dobrei ele, ó. Vou trabalhar com 2, tá? Dobrei todo o restinho de fio, que aí fica mais grosso. Porque se você for fazer o cesto também com fio muito fino, ele não fica durinho, tá? Vou fazer aqui ponto baixo até mais ou menos a metade do cesto. Amores, então, olha, cheguei aqui quase no meio do cesto, tá vendo? Aqui pra mim tá bom. Vocês também podem fazer em qualquer direção, tá, gente? A alça, não tem problema nenhum. Eu gosto que eu tenho o hábito de fazer assim. Mais ou menos até a metade pra poder fazer. Então, cheguei aqui, ó. Eu vou fazer 8 correntes. Se vocês quiserem uma alça menor, vocês podem fazer com menos corrente, tá? Vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Esticando, ó. Esticando não, tá? Não tô nem esticando, tá na posição aqui, ó, tá vendo? Eu faço assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Lá do outro lado, quando eu for fazer, vai dar também essa distância aqui de 5 pontos. Vai sair igualzinho. Então, eu venho aqui, ó, na sexta casa de base. E continuo fazendo meu ponto centrado. Até chegar na direção aqui da alça. Vou fazendo aqui e vocês vão fazendo aí, tá bom? Então, fiz 8 correntes, contei 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta casa eu entrei. Então, flores, cheguei aqui, ó, na mesma direção da alça, tá vendo? Aqui eu deixei 1, 2, 3, 4, 5 de espaço. E aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 também. E vou finalizar aqui, ó. Então, vou fazer 8 correntes. Vocês também podem fazer o cesto sem alça, tá, gente? Fazer direto, sem alça, ele vai ficar todo retinho. Eu faço alça porque ele fica... Eu acho que fica bonito. Por isso que eu faço. Ó, eu venho aqui no primeiro ponto, aqui em cima. E vou fechar com ponto baixo. Fiz errado, tá? Não vou fechar nada com ponto baixo. Tô com ponto baixo na cabeça. Vou puxar um pouquinho aqui do fio, venho de trás pra frente. Puxo aqui. Venho aqui nesse ponto, ó, no meio dele, pra fazer o ponto, começar com ponto centrado. Pronto.
E aqui vou fazer um ponto centrado, um ponto em cada casa de base até chegar lá na minha alça. Quando chegar lá na minha alça, eu volto pra gente continuar. Se tiver dúvida, volta o vídeo, pausa, vê com calma. Qualquer pergunta, comentários, eu demoro um pouquinho, mas respondo, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e vocês vão fazendo aí. Amores, olha, fiz um ponto centrado em cima de ponto centrado. Aí, eu vou vir aqui nesse último ponto, vou fazer o ponto centrado. E aí, eu venho aqui na alça, ó. Vou trabalhar ela toda no ponto baixo, só em volta, ó. Peguei o fio, fechei. Peguei o fio, fechei. Tava maior silêncio agora. O cachorro resolveu latir, o neném da vizinha chorar. Eu acho isso engraçado. Vai ficar assim, ó, desse jeito, tá? Quando você terminar de fazer aqui toda a alça, você vem aqui no próximo ponto e continua. Ponto sobre ponto. E aí, lá na outra alça, você vai fazer a mesma coisa. Quando estiver lá pra finalizar, eu retorno pra gente fazer o último detalhe na borda do cesto. Flores, ó. Fiz a outra alça. Cheguei aqui no final, o que que eu vou fazer? Dá uma levantadinha aqui. Venho aqui de trás pra frente. Puxo esse fio pra cá. Segura ele, ó. Vem aqui do lado. Puxa pra frente, tá? Puxou pra frente, o que que nós vamos fazer agora? Vamos entrar aqui, ó, o fio ficou aqui atrás, tá? Vamos entrar aqui, pegar ele e fechar. A gente vai trabalhar essa borda aqui agora. Cada espaço desse, ó, entrou, puxou, fechou. Entrou, puxou, fechou. Se você não for fazer alça, você também pode fazer esse detalhe aqui na borda, tá? Ele fica, ó, mais grosso e fica com detalhe bonito, não fica com essas aberturas aqui. Gente, perdão, cachorro. Ó, você vai fazer isso no todo o entorno do cesto. Esse detalhe. Ah, e se você não assistiu o cesto também que eu faço com sobras, num tamanho maior, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem, tá? É só clicar. Vai aparecer. Então, voltando, tô chegando aqui na alça, ó. Eu continuo, tá, gente? Vou em continuo o trajeto aqui, ó. Fazendo esse mesmo detalhe. Cada casa de base dessa, eu não entro no meio do ponto, entro entre eles. Quando chegar lá no final, eu volto pra gente terminar. Fazer o arremate. Então, amores, olha, fiz toda a borda. Aí, cheguei aqui, ó, no último ponto. Último não, penúltimo. O último é esse aqui. Vou levantar um pouquinho esse fio. Venho aqui de trás pra frente. Nossa, deu tilt, peraí. São dois fios, aí acaba
dando probleminha. Pronto. Aí dou uma puxada aqui pra fechar ele, pra ele não ficar sobrando. Passo uma correntinha, corto o fio. Puxo. E arremato o fio, ou por aqui, vou pegar uma agulha mais fina, ou por aqui, tá? Vou arrematar ele aqui, ó.